Olá, amigos, este é o canal Alien Live. Eu sou Clésio Lopes, hoje é sábado, 23 de janeiro de 2021. Se inscreva, compartilhe e comente, isso é importante para que você continue recebendo as notificações do nosso canal, que são entregues pelo YouTube. Obrigado a você que está vendo gravado, obrigado pelo apoio. Também agradeço aos novos inscritos, canais amigos, e a você que nos acompanha desde o início do canal. Um agradecimento em especial a você que entrou para o nosso clube de membros. Você pode ainda participar através do Superchat, se desejar contribuir um pouco a mais com o nosso canal. Você que é novo no canal, conheça o clube de membros, onde você poderá fazer várias perguntas ao vivo em qualquer live por um mês, com um único valor. O valor é muito pequeno, você estará ajudando o nosso canal. Recado importante, se você deseja compartilhar suas experiências ao vivo, como a convidada que está conosco, preencha o formulário que está no segundo link da descrição, logo abaixo do nosso vídeo. Compartilhe e comente, isso é importante para que você continue recebendo as notificações do nosso canal, que são entregues pelo YouTube. Hoje estamos aqui com Leila Sara e vamos falar sobre anestesia e ufologia. Boa noite, Leila. Boa noite, Clésio. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Queria avisar o pessoal que vocês podem fazer perguntas aqui ao lado, no chat, através do Superchat ou Clube de Membros. Obrigado pela compreensão de cada um e pelo apoio que vocês têm dado ao canal com suas contribuições. Leila, fique à vontade para explanar. Tem surgindo alguma pergunta que eu coloco na tela para que você possa responder. Fique à vontade. Ok, então, essa é a segunda parte da live, a outra chamava radiônica, mas radiônica está dentro da radiestesia, e na outra live, quem quiser ir lá assistir, não vai importar a ordem, porque eu vou repetir alguns tópicos aqui, não importa a ordem que você assistir, e agora eu voltei um pouco mais para trás, né, para explicar da onde surgiu, né, na outra, quem quiser consultar os gráficos, alguma noção de Feng Shui, está na outra. Nessa aqui eu vou começar a explicar a radiestesia, onde tudo começou. Por exemplo, a palavra radiestesia, rádios, que é radiação, e estésia, que é sensações, sensibilidade. Uma técnica de cura vibracional e antiga. Embora o documento considerado mais antigo seja do século 23 a.C., essa arte, a radiestesia, já era conhecida em tempos mais remotos. Os primeiros registros da radiestesia podem ser encontrados em inscrições rupestres datadas de 9.000 anos. Essas de 9.000 anos foram na China, antes de Cristo, e também no Peru. A Bíblia faz alusões ao uso de varetas pelos hebreus, com o nome de vara de Jacó. No Egito, pêndulos e varinhas foram encontrados nas escavações realizadas nas tumbas do Vale dos Reis. No Vale dos Reis, para quem não sabe, é onde está as pirâmides de Gizé, ou Gizá, é onde está a pirâmide de Quéops, Quefren e Miquerinos. A grande pirâmide encontra-se lá. Temos registros dessa prática com os hindus, os persas. Aí vocês observem que aí os egípcios procurando água. Nessa época, e até em parte da Idade Média, a radiestesia era denominada não com o nome de radiestesia, mas sim como rabdomancia, tá? É a técnica de usar a vareta, né? Então, os hindus, os persas, os etruscos, polinésios, gregos e gauleses praticavam essa arte. Na China, 2.000 anos antes de nossa era, os radiestesistas usavam essa arte para encontrar fontes de água, minérios, e usavam também na agricultura, onde faziam investigações no solo. Roma, por exemplo, foi construída sobre um lugar escolhido por um radiestesista etrusco, que determinou a zona de influências favoráveis para a implantação da cidade, né? Para que desse tudo certo, ninguém passasse sede, né? Então, cada exército romano tinha radiestesistas que, usando as varas de madeira, eram responsáveis por encontrar fontes de água subterrâneas necessárias à alimentação das tropas. Durante a Idade Média,
praticamente não encontramos referências do emprego dessa técnica. Pode passando, Clésio. Pois, como sabemos, foi um período de muitas perseguições e pouca coragem. Aí, no Egito, né, eles praticavam, né, pouca coragem em registrar assuntos que fugiam da área religiosa. O uso da radiestesia foi confundido com práticas de magia negra. Imagina, todo mundo sabe a perseguição, né, na Idade Média. Confundido com práticas de magia negra, e assim foi condenada pela Inquisição em 1518. Sendo o próprio Martinho Lutero que condenou o uso da vareta de radiestesia. É incrível, né? Martinho Lutero, ele era dominador da arte, conhecedor da arte dos devas, conhecia os anjos, os devas da natureza, e não acreditar numa coisa científica, mas como ele estava dentro da Inquisição, né? Isso não significava que pelo mundo não era usada. Em 1521 surgiu o livro O Dragão Vermelho, onde se ensinava como preparar a vareta. Vocês vão encontrar em obras de Feng Shui ou em cursos, se você fizer, que o grande dragão vermelho aí seria as energias Hartmann, as energias telúricas e como você combater. Então, eles usam essa denominação de dragão vermelho. Em 1546, aí, ó, essa é a rabdomancia daquela época. Em 1546, forquilhas de madeira foram usadas na exploração do subsolo em toda a Europa. Eu vou falar muita data aqui, só para vocês saberem de quanto tempo isso é usado e as pessoas nem sabem. De 1610 a 1638, mais de 150 minas foram descobertas pelo Marquês Bessoleio. Já no século XVIII, aumenta o interesse dos cientistas pelo assunto. No início do século XIX, os radiestesistas começaram a usar mais o pêndulo do que a forquilha. Em 1890, o abade... vai lá naqueles padres, o Clésio, não sei se está depois disso, o abade francês Alexis Bowley criou o termo radiestesista. Isso é um pêndulo que ele era usado desde as pirâmides do Egito. Esse é o pêndulo tradicional egípcio, tá? Que foi achado lá nas pirâmides, principalmente a de Tutancâmon, de Kelps. O abade, em 1890, o abade francês Alexis Bowley criou o termo radiestesia. Em 1929, é criada a Associação Francesa e Internacional dos Amigos da Radiestesia, para quem acha que é bruxaria, não é, magia, não é, é ciência, tá? No século XX, podemos citar, se você achar a foto dos dois abades, ô Clésio, 4 radiesistas famosos. O primeiro, o abade, ele é o precursor. Abade Alexis Bowley nasceu em 1865 até 1958. Ele era chamado o pai. Isso. O abade Bowley, ele era chamado o pai da radiestesia. Logo vai aparecer a imagem aí para vocês verem. Isso. E o abade Mermet, ele nasceu em 1866 e morreu em 1937. Ele era considerado o príncipe dos radiestesistas. Também houveram mais 2 famosos. Esse abade Mermet, esse aí que está na foto, ele era especialista em descobrir ouro. Inclusive, ele ia em minas assim, para ver, porque não é porque tem uma mina de ouro que em qualquer lugar você vai cavar, né? E ele descobriu com o pêndulo que sem o moço saber, lá um minerador, ele estava com um cinto na cintura e a mãe dele tinha costurado uma moeda de ouro por dentro para dar sorte, ele nem sabia, e ele achou, com o uso do pêndulo para lá e para cá, né? O pêndulo gira, ele achou falou, você tem ouro aí com você. Então, desse mesmo modo, ele achava minas de ouro. Esse cara aí era fantástico, fazendo perguntas ao pêndulo, que depois eu vou explicar. Mais 2 radiestesistas, como Henri de France, 1872 a 1947, esse era considerado o aristocrata da radiestesia, e Joseph Trave, 1877. Então, eu tinha falado de Henri France, Joseph Trave, que descobriu mais de 840 fontes de água, né? Esses foram os 4 principais. No esoterismo, agora saindo da área científica, nós encontramos também alguns radiestesistas famosos, o alquimista Paracelso, de 1493 a 1541,
E o médico francês, Franz Mesmer, quem não conhece o Franz Mesmer, ele era responsável pelo mesmerismo, ou seja, hipnotizar as pessoas, fazer a pessoa fazer regressão, ele era especialista nisso. Cornélius Agripa, no século V antes de Cristo, e Cagliostro, de 1973 a 1795. A partir do século XIX, a radiestesia começava a ser estudada cientificamente. A radiestesia, ela trabalha com os impulsos do cérebro, porque na outra live eu falei das linhas Hartmann, que nem está passando aí nessa árvore, eu falei dos problemas de dormir em certos locais, mas não expliquei como era descoberto os nós. Tá vendo onde cruza essas linhas aí embaixo da árvore? Eu falei muito sobre isso, mas deixei para falar nessa agora porque tinha muita coisa. Muita gente se perguntou, nossa, mas como se descobre as linhas Hartmann? As linhas Hartmann são linhas negativas que passam por toda a Terra, né? Em alguns lugares elas são com emaranhamento de nós muito grande, e onde tem esses nós, dá uma energia negativa muito forte. Diferente também das linhas telúricas que vêm do solo, né? E se você pegar uma casa, ou um ambiente, ou um lugar de trabalho, alguma coisa, e cruzar essas linhas, ali nada vai para frente ou pessoas ficam doentes. Nesse caso aí, está indicando que as linhas Hartmann fazem esse cruzamento. E também não falei como é que a gente fazia para usar o pêndulo, né? Não expliquei. Então, eu vou explicar agora que o cérebro da gente, por ressonância harmônica e por magnetismo também, quando você está com o pêndulo na mão, o cérebro já se conecta com o problema, o cérebro já capta as energias, não é a sua mão que faz o pêndulo mexer. Então, eu vou explicar mais ou menos como é isso agora. A radiestesia trabalha com os impulsos do cérebro, principalmente com o hemisfério direito do cérebro. Para captarmos vibrações, descobrir energias locais, você pode até não perceber, mas através do pêndulo, mesmo que você não tenha visto nada, mesmo que você não esteja aí nessa árvore, esteja com o mapa desse local, por exemplo, né? Isso, ó. Para captarmos as vibrações, descobrir energias locais, você pode até não perceber, foi aí, né? Mas, através do pêndulo, mesmo que você não tenha visto nada, a mente supraconsciente capta tudo e indica através dos gráficos. Pode deixar aí que eu vou explicar. Através dos gráficos, etc. Para você conseguir captar ou ter essa sensibilidade, existe uma frequência mental que a pessoa deve se colocar. Esse aí é o pêndulo dos hebreus, tá? Esse aí era muito usado na Bíblia, você ouvia falar, é o pêndulo de Jacó, eles usam até hoje em radiestesia, muita gente gosta, inclusive quem não tem acesso a um pêndulo, é só pegar um... Então, o que a gente deve fazer para ser um radiestesista? Por exemplo, ao falarmos, nos manifestamos a 14 ciclos por segundo em beta. Para se trabalhar em radiestesia, devemos nos manter numa frequência bem abaixo dos 14 ciclos por segundo, ou seja, alfa. Então, por exemplo, a gente tem que quase entrar em estado de meditação. Não é porque você está com o pêndulo ali que você vai ficar conversando, não. Porque é aí que o cérebro capta. O nosso cérebro, ele é um computador quântico. Como se você tivesse relaxado, assim, deitadinho, escutando uma música clássica. É nesse estado que você tem que ficar quando você vai fazer uma análise numa casa, num terreno, para poder o cérebro mandar... Porque é o cérebro que vai até o local e capta aquela energia eletromagnética e passa para o pêndulo. Parece besteira, mas é assim, já foi provado que é assim. Nessa frequência bem calminha, quase em estado meditativo, a pessoa consciente, conseguimos captar a energia das plantas, das pessoas distantes, sequestros, energia de terrenos. Isso chama-se ressonância harmônica, essa conexão do cérebro com as coisas e direcionado para o pêndulo. Na ressonância, esse fenômeno da física, tudo ressoa. A gente sabe que algo nos fará bem ou mal. Por exemplo, se você estiver num local, numa sala, com muitos cristais, e você tocar num cristal, plim, né? Cada cristal
cristal que você tocar, ele emite, igual você pegar aquelas tigelas tibetanas ou uma taça de cristal, elas emitem um som, né? Se você tocar num cristal, por exemplo, ele emitir a nota Mi, todos os outros cristais que têm a mesma nota vão vibrar igual. Não que você vai escutar a pancadinha, não, mas eles vão ressoar harmonicamente com aquele cristal, porque tudo está interligado, né? Isso chama-se sincronicidade. Repito aqui, se vocês não lembram daquela live que eu fiz do Squatterman, a teoria dos macacos, porque isso é ressonância harmônica, uma teoria de Rupert Sheldrake. Lembra dos macacos? Tem a teoria com as batatas, que um começou a lavar batata, tira a terra para lavar, ou coco, uns falam coco, outros falam batata, mas houve as duas experiências. Nas ilhas, vários macacos ali da Indonésia, existiam ilhas, né? E quando 100 macacos, por exemplo, o primeiro começou a lavar a batata, o segundo também, o terceiro, quando chegou no 100º, que todos estavam tirando a terra da batata para lavar, lá nas outras ilhas começa, por ressonância, como se fosse uma projeção do cérebro, os outros começam a fazer a mesma coisa. Então, desse mesmo modo, funciona a transmissão do eletromagnetismo do nosso cérebro, a mente supraconsciente, para o pêndulo. Então, e também a mente capta no mapa uma pessoa desaparecida, alguma coisa com o DNA da pessoa. Então, o nosso cérebro, ninguém sabe, né? A gente usa 2%, ele vai lá e capta e traz para o pêndulo. Parece magia, mas não é. É uma coisa da ciência, né? Ou seja, que pela física quântica está tudo interligado, né? Sendo assim, devemos vigiar nossos pensamentos, palavras e atos, pois tudo afeta todos, né? Quando a gente vai trabalhar em radiestesia para verificar uma pessoa, tipo, frente a frente, ou mesmo à distância, a gente tem que analisar o consciente dela, o subconsciente e o supraconsciente, para a gente ver onde está o problema. Mas, para o operador em radiestesia trabalhar, ele utiliza a sua mente supraconsciente, que eu falei agora, para emitir as vibrações ao pêndulo, Dual Road. O Dual Road é esse aí que está mostrando, são duas varetinhas que a gente, inclusive, se vocês quiserem, quem não tem acesso a comprar, vocês esvaziam duas canetinhas, aquela famosa canetinha, né, do tubo de cristal, esvaziam duas canetinhas e colocam dois fios de cobre em forma de L dentro, aquele fio grosso, e você pode trabalhar normalmente para pesquisar sua energia na casa, se ela cruza, se ela vira para fora, se ela vai reto. Isso aí é um grande indicador para achar água, para achar pessoas em mapa, ele é fantástico. O Aurameter, o Aurameter, não sei se está aí, Clésio, aquele que parece um caninho com uma molinha, serve para você ver a vibração do campo áurico e também achar pessoas, né? Plantas, e outros aparelhos radiônicos que aí no final eu mostro. Uma coisa que eu quero falar aqui, o radiestesista, ele trabalha muito à distância, ou com a foto da pessoa, ou com o mapa. Quando ele vai trabalhar com uma pessoa, que a família pediu, ou ele pergunta ao cosmos, ou pergunta à própria pessoa se ela quer ser tratada, se ela autoriza a fazer isso. Ninguém pode, a não ser em caso de um roubo de uma criança, um sequestro, aí, né, eles vão com mapas, com calendário para ver o dia que acha a pessoa, né, e com alguma coisa de DNA, um fio de cabelo da criança ou da pessoa que foi sequestrada, a gente tem que pedir permissão ao cosmos, porque nós temos livre-arbítrio. Então, o radiestesista, ele respeita as leis do universo, tá? E como você vai falar assim, como é que o cabelo transmite? O DNA que está ali num gráfico radiônico, que está por ali, ele emite ondas para o nosso cérebro, porque todos estamos interligados. Lembra do ditado, não faça ao próximo o que você não gostaria que fizesse a você? Né? É a mesma coisa. O bem que você emanar é o bem que você vai receber, o mal e vice-versa. Então, a radiestesia trabalha com essas leis. Né? Agora, eu vou falando sobre as fotos, que hoje a live é bem rápida. Onde a gente parou, Clésio? Isso aí, eu vou dar uma reexplicada. Esse vai no senhorzinho, esse de chapéu. Eu vou dar uma reexplicada para quem não assistiu a outra ou for assistir só essa live. Esse é Howard Carter,
o descobridor da tumba de Tutancâmon, né? Lá no Egito, no Vale das Pirâmides, no Vale dos Reis, das Pirâmides de Gizé, quando ele entrou dentro da tumba e achou o sarcófago de Tutancâmon, logo atrás havia uma parede, né? Lá estava como se diz, o sacerdote vidente, que eles enterravam junto, eu não sei se eles matavam, eu sei que o sacerdote ia junto, o gato ia junto, os pertences, os tesouros, e ele achou, junto à múmia, um anel, que é o anel Atlante, feito de turmalina negra, ou grés, né, e colocou no bolso. E aí existe a história a história da maldição do faraó, né, de quem perturbasse o sono do faraó, que seria castigado pela maldição. Morreram 18 pessoas, tem a próxima foto deles pegando o sarcófago, da trupe dele, né, da caravana dele, que estava lá no deserto, várias mortes violentas, e ele não. E aí, André Belizal, que era um radiestesista da época, analisando o anel, que inclusive ele tem, é igual esse gráfico aqui, isso é o anel Atlante, uma bolinha preta para cima, já expliquei na outra live. Esse anel, ele estava, é o anel que é o desenho das pirâmides do Vale dos Reis. Esse anel protegeu, dizem, tá vendo ele com o Tutancâmon aí? Protegeu ele das emanações. Uns dizem, imagina, morreram por fungos, mas só que houveram mortes violentas. E eles dizem que foi por causa, ele se protegeu, viveu muitos anos por causa que ele estava com o anel. E em radiestesia, verificou-se com o pêndulo, com as análises, tudo, que além da gente, hoje é fabricado o anel Atlante, você pode passar aí, Clésio, se tiver, esse foi o anel achado, né? Ele ressoa harmonicamente, ou seja, ele capta as energias telúricas que vêm do solo, que fariam mal a você, mesmo que você está numa casa com linhas Hart, ele transmuta essas energias, passando pelos alvéolos, que são os desenhinhos que tem dentro dele, saindo essa energia telúrica pelos buraquinhos. Então, os radiestesistas passaram esse desenho para o gráfico. E aqui, a gente trata energias telúricas na pessoa, na casa, na porta da casa, e isso dá certo até hoje. Inclusive, esse gráfico ele pode ser trabalhado com outros, pode passar. Esse é o anel, vendido hoje com a parte de cima dourado ou não, mas em prata ele é o que mais funciona, porque hoje em dia, né, a gente não vai usar um anel de pedra, né, é meio difícil. Pode passar, Clésio. Essa explicação eu dei na outra live, se alguém quiser, esse é o de prata, quiser continuar. Isso são pêndulos que Howard Carter achou também, lá, na tumba do faraó, não, do sacerdote Juá. Pode passar, Clésio, para você ver que eles já usavam naquela época, né? Esse é um senhor com um pêndulo misturado com dual road aí, para ele achar coisas no solo, geralmente minério, ouro, água, você acha. Pode passar. Isso aí é um mapinha sobre, eu já expliquei na outra live, não façam confusão quando vocês virem a Terra toda entrelaçada de redes, com esses riscos aí. Linhas Hartmann são linhas negativas que passam na Terra inteira, passa na tua casa, passa no teu comércio, e onde elas fazem os nós, que você está vendo aí, o nozinho X, é ali que está o campo de energia, é aí que o pêndulo descobre, que na outra live eu não falei, né, como se espetava os vergalhões na fazenda, como que era achado, é com o pêndulo e com o dual hold, aquelas duas varetinhas de cobre. E essas energias você não confunda com as linhas de lei, que são as linhas telúricas boas, que aí já é o contrário, onde acontece os nós, é onde está a Grande Pirâmide, é onde está Machu Picchu, é onde está Stonehenge, e vários outros locais de vórtice tonal de energia positiva, não negativa. Por exemplo, o Rancho Skinwalker lá, ele tem um vórtice tonal de energia negativa. Ali, grandes linhas Hart deve passar, que nem a última foto aqui à esquerda, deve passar vai e volta várias vezes. Então, não façam confusão com energia telúrica que vem do solo, linhas Hartmann que vem por cima, e nem as linhas Ley, tá vendo? Essa é a linha Hartmann. Se numa casa existe um cruzamento assim, com certeza a pessoa vai ficar doente, vai ter problemas de sono, até câncer.
problemas financeiros e muitas outras coisas que eu já expliquei na outra live. Pode passar, Clésio. Isso é quando a gente trabalha com a planta da casa. Olha onde tem os pontinhos vermelhos, quanto cruzamento de linha Hartmann. Quer dizer, onde tem esse cruzamento, existe energia nociva. Ali essa energia vai te vampirizar. Vários problemas vão acontecer. Só que existem locais que têm isso muito mais forte. É tipo assim, existem 4, 5 linhas traçadas de uma vez, vários nós. Então, o radiestesista com o pêndulo, com o aurameter, com o dual road, ele vai ali. Se gira à direita, tem. Se gira à esquerda, também. E acontece também do pêndulo girar assim e girar assim, quase bater no seu rosto. Aí é mais terrível a energia ainda, sabe? É energia tipo um local que pegou fogo, um prédio que pegou fogo. Pode passar. O pêndulo não vai só para a direita e para a esquerda, para cima, ele vai para cima e para baixo também. Aí, um dual road sobre um mapa, isso aí é para encontrar minas, água, mas principalmente pessoas sequestradas, desaparecidas. Isso é muito usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem 2 radiestesistas que já acharam muitas pessoas. Eles colocam um calendário, eles colocam a foto da pessoa, tudo do lado e vão fazendo testes. Conforme a vibração é contado em gráficos, que eu não pus aí, é muito complicado de fazer, mas eles acham pessoas e animaizinhos simplesmente com isso aí. Pode passar, Clésio. Essa live é mais uma reexplicação da outra, que não deu para falar tudo. Pode passar. Esse é um pêndulo de cristal límpido, ele é muito mais usado para tratar os chakras, né? Aí coloca chakra por chakra, se ele gira, né? Negativo ou positivo. Geralmente a gente trata com os de cristal, mas nada impede que você trate com os de madeira também. Os de metal são mais para você achar minério, né? Até os de madeira, trabalhar em campo, né? Em mina, achar água, sem precisar usar forquilha. Mas a forquilha funciona até hoje, viu? Tem gente que faz de galhos de aroeira. Isso é um pêndulo de cristal também. A forquilha funciona. Muita gente fura poço aí no sítio usando a forquilha. Ela trepida, né? Ela começa a dar uma batidinha. Pode passar, Clésia. Então, no caso das pirâmides de cobre, isso já é radiônica, a gente usa para tratar remédios que vai dar para a pessoa, florais de Bach, ou remédio que a pessoa toma, e também para conservação de alimentos, né? E também pôr a foto da pessoa para detectar problemas de saúde. Tudo isso a radiestesia faz, é uma gama que eu precisaria de 5 lives para falar. Mais de 20 técnicas são usadas dentro da radiestesia. Pode passar. Usamos cristais também. Os cristais têm que ser preparados. Esse é um pêndulo de cristal aura. O cristal aura é um dos cristais mais fortes que tem, mais poderosos, que captam as energias, principalmente da mente. É lindo isso. Pode passar, Clésia. Esse é um cristal límpido, também para tratamento dos chakras. Você faz perguntas ao pêndulo, né? A pessoa quietinha. Esse é para usar em mapas. Esse outro de madeira, parece um peãozinho. Esse a gente usa em mapas para achar pessoas. Pode passar. Isso é um bastão Atlante. Está dentro da radiestesia como cura dos chakras, né? Dentro desse caninho aí existem vários cristalzinhos e depois é passado um fio de cobre e na ponta tem também eletrônicos, elétricos, tem também com luzes que muda a cor do cristal. Isso é para tratar os chakras, direciona-se perto dos chakras, né? Problema que a pessoa tem, para reequilibrar as energias. Mas pode achar primeiro quais os chakras estão doentes, com esse pêndulo, por exemplo. Você põe o pêndulo, isso tudo faz parte da... A radiestesia não vive sem a cromoterapia, não vive sem os cristais, não vive sem o Feng Shui, não tem como. Uma é englobada a outra. Pode passar. Pêndulos de cobre, muito bom para achar minérios. Pode passar. Esse é o Dual Road. Não,
Aurameter, desculpa, esse é o Aurameter ou Aurameter, depende. Ele também, a gente chama de aura porque ele é muito bom para você passar ao redor, né? Para ver seu campo áurico, se a aura está vibrando, mas ele também funciona do mesmo jeito que o pêndulo e também que o dual road, que é as duas varinhas. Ele serve para as três coisas. Inclusive, ele é mais preciso. Esse é o dual road, que eu falei que você pode fazer com caneta, funciona do mesmo jeito. Se você tiver, você tem que ter concentração, né? Deixar sua mente fluir. Pode passar, Clésia. Aurameter ou aurameter. Aí a explicação que eu dei da mente do supraconsciente. A mente capta do ambiente, ou vai até a pessoa, tá vendo as ondinhas? Ou a pessoa tá na sua frente, ou o ambiente a ser tratado. O cérebro é um computador quântico, ele vai até ali, pega o eletromagnetismo dali do que você está pensando, e ele joga o influxo para sua mão. Não é você, não é a circulação, é o sangue que bomba, que faz mexer o pêndulo, não é. A pessoa tem que estar preparada, mas é o influxo que eu falei lá da ressonância harmônica que o cérebro recebe e passa para o pêndulo. Só que as coisas sempre dão certo, né? Pode ir, Clésio. Esse é o desenho de como funciona. Isso é um gráfico que ficou para passar da outra vez, para quem tem muita insônia, né? É um gráfico que você coloca seu nome aí dentro, num papelzinho, para você conseguir ter noites de sono. Para quem sofre de insônia, perturbação. Mas primeiro mede a pessoa, né? Com um pêndulo, para ver os campos dela que está desequilibrado. Pode passar. Esse é o triturador que eu falei aqui já aquele dia. Você coloca o nome dentro, ele tritura vícios de cigarro, de bebida, larvas astrais, mentes obsessivas que não param de pensar e não conseguem dormir por causa disso, magia negra. Ele tritura você colocando o nome no centro. Pode passar. Esse é o gráfico mais usado em radiônica e radiestesia do mundo. A única diferença que eu discordo de alguns radiestesistas, outros concordam comigo, essa parte à direita que parece um U aqui, à sua direita, são 3 letras, existe aí a Cruzanque, letras cabalísticas egípcias, porque é pura cabala isso. Para nossa, como se diz aqui, latitude, né? Inclusive tem livros de latitude para quem é radiestesista. Essa parte da direita, da parte do chão aqui, do gráfico, ela tem que ser virada para cima. Essa parte aqui. E isso aí é um gráfico do francês André Philippe, feito para a latitude de lá. Mas para nós, essa parte aí que parece um U, ela tem que ser virada para cima. Então, quando você xerocar o gráfico, você presta atenção, porque a nossa latitude funciona com essa parte virada para cima. Esse é o gráfico escape. Pode passar. Esse é o desimpregnador, que eu já expliquei na outra live, eu falei massivamente dele. Você coloca o nome dentro, quando você está cheio de problemas, a sua vida não vai para frente, seus caminhos estão fechados para negócios, você coloca, mede também com o pêndulo, você pode colocar o nome no meio com o pêndulo, você vê se ele gira à direita, daí, tipo, 2 horas que você deixou o nome lá, ou se ele gira à esquerda, se continua ruim, você continua deixando o nome dentro do gráfico. Assistam a outra live que vocês vão entender. Pode passar, esse é o desimpregnador. Esse é o turbilhão, esse destrói problemas graves, sérios, quando você está encrencado, destrói magia negra, destrói doenças, é muito bom para pessoas doentes e acelera as coisas que tem que acontecer. Então, ou seja, põe seu nome lá dentro também. Ele é muito bom. Pode passar. Esse é um gráfico que a gente chama de pilha, ele serve tanto para proteção como para a saúde. E pessoas preguiçosas também, que não conseguem se mexer, sair do lugar, usam esse gráfico. Pode passar. Ali é uma mesa radiônica, acho que o próximo, a moça trabalhando, né, com floralzinho de bar, cristais, o nome da pessoa, e você pode tratar a pessoa à distância. A radiestesia é isso aí, ó, tá resumido nessa foto. Lógico que ela trata ambientes, trata mapas, fazendas, casas, lugares mal assombrados, onde tiver energia telúrica, ondas Hartmann. Pode passar. Aí também é tratamento de um remédio com cristais em cima de um gráfico, que você trata à distância. E depois dá o remédio para a pessoa.
Essa aí é a famosa salve, salve Xunguita, ou Xunguite, a famosa pedra russa, que não sabe se foi o meteoro que caiu, acho que foi. Essa pedra, para quem não quer, agora a gente entra nessa parte, ser abduzida, sofrer a radiação de lugares com muitas ondas elétricas, por exemplo, Linhão, lugares, usinas hidrelétricas, muitas pessoas usam no pescoço. Dizem que usando no pescoço impede abduções, ou então esses seres que vêm fazer experiência com a gente, essa pedra é muito boa para isso, né? E ela equilibra os nossos chakras, várias desarmonias no campo áurico, a famosa Xunguita. Pode passar. Esse é um cristal verde, os maiores cristais usados na radiestesia. Cristais verdes de cura. Essa é uma mesa radiônica, aí a gente usa cristais, o testemunho. O que é o testemunho? O nome da pessoa, talvez o fio de cabelo, né? O cristal no meio, na estrela aí de Salomão, no meio, rodando, medições do campo áurico, tudo num lugar só. Você trata a pessoa à distância, com autorização dela, né? Ou, em caso de sequestro, achar uma pessoa, você pode tratar também, ou achar a pessoa com um mapa do lado. Pode passar. Essa é a máquina radiônica, onde que em cima a gente coloca remédio, cristal, as fotinhas da pessoa, um gráfico, e ela mede a frequência. Até cartas de tarô, por exemplo, você tira 6 cartas de tarô, ou 9 cartas de tarô, e vê a predominância da pessoa, o que ela está passando naquele momento. Então, você tira das 9 cartas, por exemplo, você tira 3 e coloca as 3 na máquina. E aí ela vai vir. Isso aí é loucura. Não, são mapas que a gente mede a vibração do campo áurico da pessoa. Trata-se floral de Bach para dar para a pessoa, o cristal para emitir onda da pessoa. É complicadinho de falar, mas mais ou menos ela trata emitindo ondas à distância a pessoa. Pode passar, Clésio. Isso é um disco voador, que eu vou dar uma breve esclarecida aqui, que, por exemplo, hoje em dia, poucos discos voador deixam marcas no solo, dá para a gente captar, tanto com o aparelhinho que mede a radiação, porque muitos discos, a maioria emite o campo de radiação, ou com o dual road ali, ou o pêndulo, para saber se a energia ali está vibrando. Nesse caso, eu falo que o pêndulo vai fazer assim, e o dual road vai fechar, porque vai ter energia ali onde o disco desce. Por isso que eu pus aí disco, crop cycles, inclusive, pode passar, Clésio, existem certos crop cycles que aparecem, os verdadeiros, né? Principalmente nos campos da Inglaterra. Aí eu nem sei se esses aí são verdadeiros, mas tem alguns separados. Eles são iguaizinhos o gráfico turbilhão, eles são muito parecidos com gráficos radiônicos. Então dá a impressão ali que muitas são mensagens extraterrestres, principalmente as mandalas dos arcturianos, que são muito feitas, e muitos parecem gráficos radiônicos, porque os gráficos radiônicos estão ligados à geometria sagrada, né? Que vem lá do Egito. E muitas marcas no solo parecem gráfico. O turbilhão é o principal aí, que parece. Então, você pode, com o pêndulo, ou com o dual holder, o aurameter, entrar, não, porque dizem que a vibração é muito grande, né? Quando ele é verdadeiro. Eles ficam ali um campo vibracional muito grande por muito tempo, e você existem as máquinas também, né? Que mede o campo. Aí é o campo de radiação. Mas, para ver a energia ali, um simples pêndulo, ele vai rodar que nem um louco aí. Se esse crop cycle for verdadeiro. Porque tem os falsos, né? A parte da radiestesia na ufologia se aplica assim. Muitos, esse parece o pilha, o gráfico pilha. Então, muitos gráficos, eles lembram a geometria sagrada, praticamente todos, que é o fundamento da radiônica. Tá vendo? Esse parece o gráfico labirinto redondo, que tem o labirinto com uma pontinha embaixo, que eu mostrei, que é o gráfico que parece que aquele que emite dinheiro, que eu mostrei na outra live.
Olha, ele é igualzinho o labirinto. Então, essa dá para usar também na parte da ufologia. Eu não sei se tem mais fotos ainda, Clésio, tem? Não sei se já falei tudo. Esse eu vou repetir aqui o caso. Se você mora ou vai alugar um lugar ou um comércio, e lá na frente desse comércio você vê uma árvore assim, retorcida, ou você vê uma árvore que a copa não entra para dentro da calçada, ela só vai para o meio da rua, ou ela está com cancro, ou ela tem aqueles morros de cupim, ou você arranca e peça permissão para a prefeitura, arranca essa árvore e trata o solo com geobiologia e a geoacupuntura, que são ferrinhos que a gente enfia, vergalhões, ou você não aluga um lugar, porque ali, você vê como a energia é forte, telúrica, ela retorce, a energia, o vórtice de energia tonal negativo por baixo, ele é assim, então você vê que o galho, lógico, demora anos para retorcer, mas ali não tem uma energia boa, então a árvore feia, com cancro, que a copa foge, são indicadores de linhas Hartmann no céu, com cruzamentos, ou energia telúrica no solo, ou as duas, né? E mesmo que esteja passando um veio d'água ali, ele não vai trazer benefício nenhum para a água, ele vai levar a energia dela embora. Então, nunca aluguem uma casa com uma árvore dessa na frente, ou compre, né, uma casa assim. Porque mesmo que você arranque, ali tem um nó de energia Hartmann. Talvez a cura nem adianta, tá? Pode passar, Clécio. Isso aí eu falei na outra live, quem quiser dar uma olhadinha lá. Esse aí é o nosso campo áurico. Vou repetir aqui de novo que a gente tem que vibrar no chakra da cabeça, o violeta, né? Uma pessoa boa, com boas ações, uma pessoa que trata os outros bens, que não grita com as pessoas, que não levanta falso testemunho, que não mente, que não é caluniadora, uma pessoa correta, não precisa ser um santo, não. Ela sempre vai vibrar com o violeta na cabeça. E os outros chakras, simultaneamente, aí cada chakra tem a sua cor certa, uma pessoa equilibrada. Na radiestesia, o pêndulo você pode colocar em cada chakra, ele mede esse campo vibracional da pessoa. O da cabeça é o primeiro que a gente descobre. Então, se você quer uma vida plena, reta, digna, muda os seus pensamentos. A radiestesia trabalha isso e corrige isso. Aí é uma pessoa sendo vampirizada por outra. Nós estamos dentro dos ovoides de aura, né? Isso a outra é tipo uma pessoa invejosa, uma pessoa que quer. Ou então uma pessoa que tem má conduta, uma pessoa perniciosa, uma pessoa que não é legal, encosta ali, não precisa ficar perto, até por telefone, a pessoa vampiriza a outra. Isso a radiestesia também trata, equilibrando o campo áurico. Quis falar aqui de novo, só para dar uma... Aí são duas pessoas que vibram numa frequência perfeita, uma frequência de luz. Então, os óvulos da aura, o ovo da aura se choca, sem haver choques, né? Sem haver vibração negativa. As almas gêmeas, né? As pessoas que se amam, ou dois amigos também, duas crianças que se gostam muito, pai e filho, o campo áurico deles vai ser assim. E isso o pêndulo também vai mostrar e vai provar. Pode passar. Só para dar uma mostradinha aqui, eu não sei se já dei para falar tudo. Isso aí, eu expliquei a diferença entre linhas Hartmann, que são linhas negativas, onde fazem os nós. Essa aí é o contrário, essas são as linhas de lei. Então, onde tá essas bolinhas são os nós pela Terra inteira. As linhas de lei, elas não modificam os locais, não, tá? Onde tem esses nós, existem vórtices de energia tonal positiva, não negativa, tá? É diferente da linha de Hartmann, porque você vai encontrar desenhos assim com linhas Hartmann que são negativas, tá? Onde tá os nós, ali é vórtice tonal negativo. Então, a radiônica descobre isso com o pêndulo e com o dual volt. Aí, é um livro das linhas de lei. Eu acho que acabou, é só os livros agora, né, Clésio? Aí, como usar o dual road, né, para frente, quando ele está captando, se ele cruza, se a energia é dispersa, é vaga, se a energia está cruzada. Então, você tem que estudar, né, porque ele fica em várias posições.
E você vai fazendo as anotações do solo, do mapa, da pessoa. Esse é muito importante, trabalhar com o Dual Road. É aquele de cobre. Pode passar. Isso aí é uma casa com, primeiro, nunca durma ou tenha um espelho no seu... Você pode ter um espelho do seu quarto, mas não virado para a cama, né? O espelho, ele é um portal, ele é um vampiro de energias. Aí já tem duas coisas erradas. O espelho vai puxar sua energia boa para dentro dele, porque ele puxa, e tem linhas Hartmann. Então, o espelho aí já é Feng Shui, ou Feng Shui, você tira do quarto, não é o pêndulo que vai ver se é negativo, não, ele é negativo. E os cruzamentos em cima da cama são linhas Hart, que você vai achar os pontos. Então, ou seja, essa cama tem que ser tirada, virada. Às vezes você vira uma cama, você muda a vida da pessoa. É tão fácil, é só dar uma estudadinha. Pode passar, Clésio. Agora são livros, para quem quer pesquisar, tem milhares aí, inclusive tem muitos livros de radiestesia e radiônica em francês, tá? Porque lá na França ela é muito difundida. Muitos livros. Aí é só os livros radiônica e radiestesia. Não tem como separar uma da outra, tá? Vocês também encontram em PDF na internet, muito material. Muita coisa de graça, você não precisa gastar nada, e você corrige a sua vida, corrige seu estado financeiro, seu estado emocional, com um pêndulo. Acho que só esses, né? Aí, para tratar a Bíblia dos cristais, quem gosta de cristais, quem quer, né, trabalhar com cristal, tratar o cristal, enterrar, pôr na lua, pôr no sol. Cristal adora tempestade, quando dá tempestade de raio, eles adoram. Então, eu coloco os meus em recipientes, né, de vidro ou bacias, ponho tudo lá, a hora que dá aqueles trovões, né, os raios, o cristal, ele se energiza. E você percebe isso depois que você pega eles, enxuga, traz para dentro, você percebe a energia que já muda dentro da sua casa. Então, quem quer trabalhar com radiestesia, tem que entender de cristal. Então, começa com a Bíblia dos Cristais, tem a 1, a 2 e a 3, se não me engano. E tem vários livros. O radiestesista, ele não trabalha sem pêndulo, sem dual road, sem cristais. E é isso, Clésio. Essa aqui é um complemento da outra live. Não sei se deu para a pessoa entender. Foi bem esclarecedor, né? Porque a live anterior foi uma introdução. Eu até peço para o pessoal para que veja a live anterior. Vou colocar o link aqui no card para que eles possam observar, né, todos os detalhes sobre esse tema. Muita gente pergunta o que isso tem a ver com ufologia, né? Você pode falar sobre isso depois também, agora, inclusive agora, né, nas considerações finais. Fale também do seu trabalho, fica à vontade, Leila. Então, existe uma certa, né, rinchinha aí, mas o radiestesista, ele trabalha sozinho, ele não precisa de turma. Quando acontece, apareceu lá num sítio, na fazenda de alguém, eles vão lá, inclusive, com aquele aparelho de medir a radiação, que isso aí é científico, né, que o ufólogo também usa, que ele mede o teor de radiação, porque a maioria dos discos deixa, mas não é todo o crop cycle que eu acho que tem essa radiação, mas o campo o radiestesia trabalha com o campo eletromagnético. Por isso que o pêndulo vibra, o dual road vibra. Então, ele entra dentro do crop cycle, onde a nave parou, que dá aquela queimada no mato, e vê com o dual road, que é mais fácil do que o pêndulo, né? Ele indica se a energia está totalmente forte, ele vai virar para dentro, né? Então, ali, tipo assim, foram feitos de tábua, foi o fazendeiro que foi lá e arrumou. Ali, como é que você vai falar que o fazendeiro colocou um campo eletromagnético ali? Vamos esquecer da radiação, vamos falar do campo eletromagnético. Então, o dual road, ele mostra, né? Ele esclarece. Não sei se os ufólogos usam isso, eu sei que os radiestesistas já entraram nesses crop cycles aí, onde desce a nave, e é o que dá para falar, assim, por alto, que eu tenho ideia. E é isso, Clésio. Quem não entender alguma coisa, porque é muito complicado, é muita coisa científica, os gráficos, os outros gráficos que medem o teor da vibração da pessoa em hertz,
tem que medir, por exemplo, um sequestrador, ele mede, tem um gráfico que parece, lembra aquele transferidor da escola que a gente usava em matemática? Tem um gráfico daqueles que a gente mede com o pêndulo, a gente vai pondo cor por cor, a cor da aura, como é que a pessoa sequestrada está, ou então a vibração, vai trocando os números, você vai colocando o pêndulo para ver se a pessoa está viva, tipo, até 5.000 Hz lá, a pessoa está viva. Então, acharam muitas pessoas sequestradas, né? Inclusive, descobriu um número com o pêndulo no calendário, o dia que ela vai ser achada, sabe? Já salvaram muita gente e as pessoas não dão crédito, acham que é bruxaria, não, é considerado ciência, principalmente pela Academia de Radiestesia da França, dos Estados Unidos, é considerado ciência. Então, é só isso que eu tenho para falar, Clésio. É muita coisa, daria mais uma live, mais uma live, mais uma live. E é isso, o meu trabalho, eu sou taróloga, radiestesista também, ocultista. Quem precisar ou tiver dúvida, me procura no Messenger ou lá no Instagram. Eu estou à disposição, tá bom? Não dá para falar muita coisa difícil que a pessoa não vai entender o linguajar, né? Os nomes das técnicas. É isso, Clésio. Agradeço a sua participação aqui, com certeza vamos ter vários temas ainda para falar, né, nas próximas semanas. Eu peço ao pessoal para que se inscreva, compartilhe, comente. Tudo isso é importante para que você continue recebendo as notificações do nosso canal, as próximas lives. Na dúvida, você pode ir na nossa página inicial para poder acessar a agenda das próximas lives que está disponível lá. Para entrar na nossa página inicial, é só clicar no logotipo do nosso canal, que está abaixo do nosso vídeo, com o nome Alien Live ao lado. Só clicar, você poderá ter acesso à página inicial e lá terá acesso a outros vídeos do canal, de forma listada também, por nomes de cada convidado. E também temos a guia comunidade, onde você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Mais uma vez, obrigado a cada um que participou até aqui. Obrigado, Leila, também pelo esclarecimento aqui sobre esse tema. Vamos continuar mantendo contato aí e agradeço ao pessoal que tem apoiado o nosso canal. Fiquem atentos, eu peço para que verifiquem sempre a agenda das nossas lives. E até a próxima live aqui no canal Alien Live.